Semana 9 no nosso diário de obra, muita novidade. O vídeo de hoje é diferente, tá? Além de mostrar tudo que aconteceu nessa semana, vocês já estão vendo ali, ó, a estrutura metálica e tudo mais. Hoje tinha a participação aqui do meu sócio Vanner. Cara, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas vale a pena assistir até o final. Tem uma entrevista ele contando todos os detalhes de como é que ele foi todo esse tempo de obra, como que ele começou. Tá muito bacana o vídeo, vocês não vão se arrepender de assistir até o final. Mas antes, você já sabe, enquanto roda a vinheta, se inscreve aí no canal, ative o sininho e, é claro, deixe seu like. Bora lá! Pessoal, hoje a gente está aqui com o Vanner, nosso sócio. Bom, meu amigo, beleza? Bom dia, boa tarde, né? Já almocei. Começar esse 2026 aí, Vanner. A ideia hoje é saber até um pouco mais de você, assim, com que frequência que você vem aqui na obra e os detalhes que você vê quando você vem aqui, né? Na verdade eu tenho uma rotina diária de passar na obra na parte da manhã e a parte da tarde e ver se está faltando algum produto, ver se estão executando da forma correta. Dependendo, se estiver precisando de alguma coisa, eu já busco e já faço a logística para poder não atrasar o andamento da obra, né? Entendi. Isso aí é importante no prazo final para terminar a obra. Não deixar faltar material. Bacana. Aqui a gente tava até falando com o Matheus, estamos na nona semana, né, de obra. Tá andando conforme esperado. Tá até um pouco adiantada, né? Se não fosse o feriado de Natal e de Ano Novo, que essas duas semanas, elas praticamente não trabalhou, ainda teve a questão da chuva, né? Muita chuva. Só que a gente tá bem adiantado já vai cobrir a varanda aqui, né, que é na construção seca, na parte de estrutura metálica. Por dentro já tá 90% rebocada já com os portais. Acredito que na próxima semana a gente já entra nos contrapisos, fechar o muro, o portão tá pronto também. Legal. O andamento dela, acredito que ela finalizar sem a documentação, 60 dias ela tá pronta. Nossa, muito rápido. Acho que dessa semana, vamos indo, você vai contando já. Acho que dessa semana a maior novidade é a estrutura metálica já, né? A estrutura metálica, os portais que já foram instalados. E agora começamos a rebocar ela por fora, né? Aproveitando os espaços que não tá chovendo pra gente poder rebocando. Esse por fora, né? Isso. Então aqui, gente, a ideia é aquela garagem, né? Ter o espaço para garagem e a área gourmet que já vai ficar ali no canto, é isso? Isso, vai ficar a churrasqueira no canto, né? Aí vai vir uma pia, vai sobrar um espaço aqui para poder a pessoa colocar um freezer vertical. A gente fez ela aqui, a garagem, toda a estrutura metálica. O telhado dela vai ser o telhado isotérmico, né? Que é aquela telha que reduz a caloria, que ela vem um sanduíche de isopor, né? E 2 camadas de zinco. E é tudo bem reforçado. Fizemos um pergolado aqui também para poder dar uma circulação de ar melhor, não ficar um canto quente, né? Legal esse detalhe, gente, ó. Todo pergolado aqui, então até se a pessoa depois quiser cobrir também, né? Isso, no futuro, se ela quiser cobrir, colocar um acrílico, um vidro laminado, né? Que no caso assim tem que ser vidro laminado, porque se vier quebrar, ela não cai pedaço, não ocasiona um acidente. Bacana. E o detalhe também, Vanner, eu vou contar assim, a ideia é que a gente fale a parte boa e a parte ruim, né? O vizinho aqui não é dos mais amigáveis, né? Então, se vocês repararem, ó, o pergolado aqui, ele não tá encostando no muro do vizinho. Geralmente encostaria, né, Vanner? Faria encostado. A gente ergueria uma parede nossa aqui e encostaria, né? Só que como a gente tem... Não é toda obra que a vizinhança, tipo assim, entende a parte de construção e o vizinho é meio desafiador lidar com ele. Então, eu optei por distanciar. E até eu não perguntei da porta, aliás, antes da porta, a ideia da janela que foi sua depois do projeto, né? Porque quando você faz da entrada na prefeitura, tipo assim, você não alterando o metro quadrado construtivo, janela, posição de porta, você pode alterar do jeito que você quiser, desde que esteja dentro das normas que a nossa prefeitura, que nossa legislação, ela pede, né? E vai uma janela de blindex? Vai, uma janela de vidro temperado ali. Bacana. Chama passa-prata essa janela, que ela é um pouquinho mais estreita e um pouquinho mais curta. Bacana. E aqui a porta vidro temperado também? Isso, aqui vai ser uma porta Stanley, que é aquela porta que ela abre todas as folhas por um lado só. Legal. Então a pessoa tem a opção de abrir toda ela pro lado direito ou toda ela pro lado esquerdo. Esse aqui, o prazo mais ou menos da telha, já tem ideia de quando que vem? A telha só depende do calheiro, né? A gente terminou ontem à tarde, aí o calheiro já mediu, tá produzindo, aí ele instalando a calha, aí o serralheiro volta com a telha para poder fazer a cobertura. Bacana. E aí entramos aqui, o lavabo, né, do lado esquerdo. Ou que ele tá do ladinho também do gourmet, esse lavabo, né? já foi projetado para cá, porque pode usar tanto a pessoa da casa, ou se estiver tendo algum evento na casa familiar, a pessoa já está bem próximo, então não faz bagunça dentro da casa. Se no futuro ela quiser colocar uma divisória aqui também,
Com MDF, com decoração, né? Dá pra Às fazer vezes decorativo, né? a própria marcenaria, né? Isso, e aí a pessoa abre a porta só no limite que ela quer abrir aqui, e a pessoa ela entra e já vai pra dentro do lavabo, né? Porque Legal. dentro da casa são 3 suítes, né? Então, os moradores em si, cada um vai ter a sua privacidade dentro do seu próprio banheiro. Legal. E aqui dá para vocês terem ideia já conforme a cobertura ali, né? A altura que vai ser o pé direito, né, Wander? Já. Isso, a altura do pé direito da cozinha vai ficar bem fresca, porque são 4 metros e 20 centímetros de altura, né? Até onde vai começar o... Não, o gesso, nossa, a gente vai deixar ele com 3 metros, porque a cozinha tá. muito alta não fica elegante. Entendi. Aí a gente rebaixa o gesso e vai ficar com essa altura de diferença para poder também ter a circulação, não ficar quente. E aí a sala em si, a gente vai deixar ela bem faceada, porque a gente colocou uma janela bem ampla na sala, e ela vai ficar com um pé direito semiduplo, né? Ela vai ficar com um pé direito aqui de 3,80 metros, né? Para poder colocar um lustre. 3,80. Isso, dá uma claridade e dá uma amplitude também na casa, né? Que ela é uma casa que ela não é muito grande, porém ela tem uma presença de casa grande, né? Então vai ser uma casa com um custo-benefício muito bom para a pessoa que procura uma casa com total conforto, né? Porque dificilmente você vê uma casa no bairro com 3 suítes, com a piscina... Exato. Com tudo o que essa casa aqui, esse projeto aqui vai oferecer, né? Então foi tudo bem pensado, a questão de posicionamento da piscina, a questão de posicionamento do sol, a quantidade de veículos que vai caber dentro da casa vai ser superior a 4 veículos, vai caber numa garagem da casa, né? Incluindo coberta e descoberta. É um projeto funcional, né? São 120 metros quadrados, muito bem distribuídos, que vai, tipo assim, atender uma família popularmente grande, né? É um projeto que contempla vários detalhes assim que dificilmente a gente consegue encontrar em um imóvel só. Dificilmente, né? Só no alto padrão, casas superiores a R$1 milhão hoje em dia, 3 suítes, né? Você como corretor, você sabe melhor do que eu como que está o mercado imobiliário em Campo Grande, não tá barato, 3 suítes, né? Um terreno desse tamanho dificilmente encontra mesmo. E essa casa aqui, a gente estava projetando ela de um equilíbrio de mais ou menos uns 650 mil, né? Tipo assim, que é um metro quadrado de Minha Casa Minha Vida. Se você for dividir os 122 metros quadrados pelos 650 mil reais, dá até uma da esquina aqui, a gente com 50 metros quadrados foi avaliada nesse metro quadrado. Nesse valor de metro quadrado. Sem piscina, sem nada, né? Uma casa básica, simples, Minha Casa Minha Vida, né? Legal. Então o custo-benefício está muito bom. Bacana. Você comentou aí, é legal a gente falar, que o pé direito semiduplo, ele tem uma medida do pé direito normal, do pé direito duplo, é específico uma medida? Normalmente o pé direito duplo, o pé direito de uma casa tradicional são 2,80 metros. Então um pé direito duplo mesmo seria o superior a 5 metros, Entendi. Né? Só que aí a casa ficaria muito alta, tipo assim, essa daqui no caso, como é um terreno estreito, é um terreno ali de 10 por 30, e o tamanho da sala não é muito grande, se você colocar um pé direito muito alto, ele fica desproporcional. Aí já acaba ficando uma coisa assim, elefante branca, né? Na gíria popular, né? Não, e eu pergunto até porque assim, virou do mercado normal falar, a partir do pé direito um pouco mais alto, a gente já fala pé direito duplo, mas é errado então, né? Não quer dizer que esteja errado, né? Um pé direito ele sendo mais alto já é um pé direito assim... Assim, popularmente as pessoas já entendem como um pé direito duplo. Aqui não tem uma regra 100% para isso, se tivesse né? até a metragem específica. Isso, eu já falo assim, porque como a gente já tá na obra e a gente... Mais técnico. Tenta falar... Pra não falar duplo, porque às vezes sempre tem os haters que vai falar assim, não, mas aí não é duplo. Tipo assim, a pessoa vai querer, tipo assim, colocar uma lenha na fogueira e a gente tem que ser bem transparente quanto a isso, né? Não, com certeza. Esse vidro aqui, ele vai ser um vidro inteiriço? Esse vidro aqui, ele vai ser um janelão, vai ter 2 folhas, né? Uma folha fixa e uma folha que abre. Tá. E aí, como ele é bem alto, e a gente vai colocar ele na cor reflecta, né? Que é aquele vidro espelhado, Legal. né? Que ele vai dar segura também a proteção UV dentro da casa, para a casa não ficar quente, temperatura, né? E tal. Isso. Bacana. Vamos lá, o detalhe dos portais, você estava me falando, gente, ó, bacana. Os portais também é novidade dessa semana, né? Foram colocados agora. E aí o Wander estava explicando sobre a importância dos portais em relação ao reboco, né, Wander? Isso, quando a gente vai colocar os portais na casa, a primeira coisa que a gente tem que fazer, assim, hoje em dia não utiliza muito mais você já colocar o portal em fase da obra. Normalmente você faz o requadro e depois você vem o portal aí coloca na espuma. Então deixa as medidas que você vai fazer, aí a porta já vem pronta, né? Só que como a gente ainda é do tempo do ronca ainda e a gente dá preferência para colocar esse tipo de portal que aí depois não tem erro na hora de sentar a porta, né? Legal. Então a gente faz o quê?
ergue a parede, vê o plumo dela, faz o plumo do reboco, e aí a partir do plumo do reboco que a gente vai ver a medida exata que vai ficar o portal. Aí a gente pede o portal, senta o portal e já reboca por ele, para dar esse acabamento perfeito. Porque às vezes você já deve ter vindo por aí, quando coloca a guarnição fica empinada assim, ó, é porque justamente ou o reboco ficou mais grosso, ou o portal ficou mais curto, e aí não dá aquele acabamento fino, né, acabamento de qualidade que a gente preza por ter na nossa obra, né. Legal. E é muito milimétrico. No banheiro mesmo é diferente por conta do revestimento, né? No banheiro, né, a gente compra o revestimento e já calcula a medida que o revestimento vai estar utilizando, reboco mais revestimento, para ela dar certinho a altura do portal, né? No caso, esse daqui foi um portal de 14 centímetros que a gente utilizou, que são 12 da parede e mais a diferença do reboco e do piso. Legal, então isso é muito detalhe, ou seja, esse espaço aqui no banheiro, ele é um pouco maior do que no outro lugar que é só um reboco. Sim, que é só um reboco e mais um revestimento, né? Sim, isso mesmo. Se você não pensar nisso, depois você vai ter que arrancar o portal ou ter que colocar duas guarnição que não fica bonito. Fica tipo assim, porque às vezes se eu tenho toque, me incomoda, entendeu? Então eu prefiro fazer as coisas tudo bem pensada, pensando como se fosse eu morar no imóvel, como se fosse a pessoa que fosse morar no imóvel tivesse o toque, para ela não ter esse problema. Por isso que eu prezo muito capricho dentro da obra, a minha obra está sempre limpa, desde piscina está limpa. Para a pessoa que vai entrar dentro do imóvel, que seja o seu futuro imóvel, que ela se sinta confortável com isso, ela se sinta em casa mesmo antes de ser dela. Que legal. E é umas coisas assim que geralmente a gente que está vendendo mais imóveis, né? O pessoal faz sempre conta de, mas se eu construir? Então são uns detalhezinhos assim que às vezes a pessoa vai construir e não vai dar um acabamento dessa forma, igual você que já está há anos nisso, né? É curioso, né? Porque estou começando a fazer uns vídeos também na internet e muita gente vem me perguntar. Aí outro dia a pessoa, ela veio com uma pergunta para mim e ela tá fazendo uma casa lá no Rita Vieira para ela morar, a casa dela 160 metros quadrados. Um terreno no Rita Vieira, no lugar que ela tá construindo a casa dela, hoje está ultrapassando 350 mil reais. E ela veio me perguntar que altura que deixava janela. Que é uma coisa básica. Do pedreiro ou mestre de obra, não sei quem que tá tocando a obra dela, saber. Porque se a pessoa que está executando a obra dela não sabe a altura da janela, provavelmente quando começar a entrar numa parte de acabamento, ela vai ter séria dor de cabeça com isso daí. Porque às vezes a pessoa pensa que está economizando, só que depois ela tem que quebrar, ou ela vai conviver pro resto da vida com problemas que foram ocasionados por falta de prevenção da obra, né? Do começo da obra já começar com a obra do jeito certo. Aqui a gente ainda, durante o período de obra, a gente mostrou algumas dessas coisas, né? Por exemplo, a verga e contra-verga de janela. Semana passada eu estava explicando por que deixa o final ali sem o reboco, né? Por conta do rodapé embutido. Precisar ter um outro trabalho de quebrar depois. Sim. Então são coisas que a experiência mesmo que vai dar, né? Uma coisa que eu vou frisar aqui, para quem está assistindo, que é bem importante também, porque hoje em dia você constrói uma casa e para você fazer uma casa bem feita, você tem que seguir as normas da BNT. Como qualquer outro tipo de profissão, a BNT são as normas que ela faz a política de como deve ser tudo. E no caso da obra, tipo assim, o passo a passo é bem básico. Então, você fez uma fundação boa, dimensionada pelo engenheiro, ok. A bitola do ferro, ok. Aí depois vem a parte da impermeabilização para você não ter problema. O Bruno já deve ter mostrado, mas eu vou dar mais uma frisada aqui. Você filma aqui para nós, fazendo um favor? Aqui, ó, nessa parte preta aqui é o baldrame nosso. A nossa terra vai vir até aqui, ó, nosso contrapiso. Aí, vem até aqui o Neutrol, que é um impermeabilizante à base de piche e água. Aí depois nós sentamos as 4 primeiras fiadas com massa com Vedacity. Depois da massa com Vedacity, passamos o Tec Plus, que é o impermeabilizante da quartzolite, que você passa 2 demão até a 3ª fiada do tijolo. Por que isso? É um exagero? Não é que é um exagero. Às vezes tem solo que puxa muita água, muita umidade. Então, mesmo a gente impermeabilizando o baldrame, pode ser que venha um pouquinho mais de umidade e se ela encostou no tijolo e o tijolo não tem essa impermeabilização, ela começa a subir.
E aí, com o tempo, ela vai começar a estufar a massa corrida. Com o tempo, se você fez a casa também com uma areia que não é de boa qualidade, começa também pipocar o reboco. Então, você vai ter uma dor de cabeça futura. E é igual um câncer. Não sara se você não arrancar todo o reboco de novo e repassar de novo o impermeabilizante direto no tijolo e refazer de novo o reboco com o Vedacity, né? Que é o impermeabilizante que vai na massa. Então, é uma coisa que para você que está começando a sua obra, se você está pagando para alguém fazer ou não, é uma coisa que é muito barato você fazer antes da obra do que você depois você morando na casa ou você vendeu a casa para ter lucro e ter que estar voltando para poder estar resolvendo esse tipo de coisa que você poderia ter feito no início. Né? É que no início não é caro, né? Tem um custo não é caro. Não é caro. E depois imagina você morando na casa, sua família ter que Sim. sair, quebrar, maquita, pó. Poeira, quebra-piso, depois você não acha mais do mesmo piso. Então são coisas assim que vai aumentar um pouco o custo no final da obra? No final da obra sim, mas você não vai ter o retorno de um pós-obra por causa desse tipo de situação. Né? Então são situações que é manutenção. Às vezes pode ser, deu uma infiltração no quarto que tem uma suíte. Tipo, o rejunte, por exemplo, de banheiro tem garantia de 1 ano. Então, tipo assim, chama manutenção. O proprietário que compra a casa, tipo, a cada 1 ano ele tem que dar uma olhada nos rejuntes, ver se não soltou. Se soltou, ele tem que pegar um rejuntinho, é super simples de passar de novo que vai evitar. Ele deixou o rejunte, não colocou, daqui 3 anos pode acontecer. Mesmo você passando impermeabilizante, passando tudo, vai acontecer o quê? De começar a ficar entrando água por causa da caída do piso, umedecer o tijolo e aí dá algum problema tipo, na parte de dentro da casa. Mas isso aí já entra em parte de manutenção do imóvel. Que muitos corretores não falam, tipo assim, também, né? Porque o imóvel hoje novo tem garantia de 5 anos. Estrutural, né? Tem várias, estrutural 5 anos, mas tem várias coisas que tem menos idade. Por exemplo, assim, telhado tem 5 anos. Mas subiu o cara da energia solar e quebrou uma telha. Tipo assim, já foi mau uso, já entrou. Uma torneira tem 1 ano de garantia. Parte elétrica, tipo 3 anos de garantia. Cada item é um tempo de garantia, né? Então, tipo assim, o restante já se chama manutenção, né? A minha defesa do TCC foi sobre esses prazos de garantias, que nem tudo são 5 anos, tem coisas que são menores, cada coisa tem o seu tempo e tal. Mas enfim, sobre até essa questão da impermeabilização que a gente estava falando, hoje eu sei que não, que você já tem a equipe muito alinhada, né? Mas é uma coisa que a mão de obra, às vezes, fala que não precisa, tem alguma dificuldade em aceitar esses detalhes assim? Sim, tem dificuldade. Tanto que mesmo a gente já tem o nosso mestre de obra que ele já está, tipo assim, capacitado 100% para esse tipo de coisa, mas mesmo assim, tipo assim, eu junto com ele bate em cima disso, porque, vamos supor, às vezes o nosso ajudante, ele tá passando a impermeabilização, aí deu 5 horas da tarde, tipo assim, ele junta as coisas dele e já vai para casa, que deu horário. Aí no outro dia, ele não lembra que tem que terminar aquele pedaço, e aí às vezes acaba passando batido. E aí, tipo assim, ficou um pedaço sem fazer. Então, tipo, antes de começar o reboco, ou eu ou o Gabriel, no caso, que é nosso mestre de obra dessa obra aqui, a gente faz um acompanhamento técnico junto para ver se tem algum lugar que tá com falha do impermeabilizante para repassar de novo o impermeabilizante antes da gente começar o chapisco, porque depois que começou o chapisco, ele já mistura com o chapisco, a gente ainda não consegue enxergar 100% como que vai ficar, né? Legal. Ô Vanner, e quantos anos na obra, assim? De obra? Cara, de obra faz 16 anos. Nossa. Quando eu fiz minha primeira casa. Aí eu gostei muito. E aí é uma curiosidade que quem está assistindo às vezes vai conhecer o Renato. Eu e o Renato, a gente é amigo desde a infância, o Renato Botan. E o Renato que trouxe essa parte da construção, porque como ele já trabalhava, ele tinha a vidraçaria, e é ele que descobriu, o fazer casa está sendo bom, tá vendendo bem, eu vejo que tem bastante construtor que eu estou começando a atender. E aí a gente começou a conversar com isso um dia num churrasquinho na casa dele lá. E aí, por coincidência, o Gabriel, que é nosso mestre de obra, que também é meu amigo de infância, ele tinha comentado que ele tinha uma casa para vender no Nashville, que eles tinham começado, não tinha terminado e que queria vender a casa. E aí eu conversei com o Renato, tal, e aí surgiu a ideia, vamos comprar. A gente foi lá, compramos a casa, terminamos a casa. A gente vendeu a casa, tivemos lucro, dividimos o dinheiro. E aí, quando aconteceu uns problemas, eu tomei uns tombos.
E aí eu parei de construir. Não, em obra? Não, em obra não, Ah, em outras coisas. em Peguei outras o dinheiro da obra e fui usar o dinheiro da obra em outra coisa. Entendi. Que tava parecendo que era mais rentável do que a obra. Aham. E aí eu peguei, tomei um tombo e parei. E o Renato continuou. E aí... E rapidinho, nisso você já tinha loja? Já tinha loja. Pra quem não sabe, o Wanner isso. tem a loja na Coab ali Tem também. a loja Bela de Vecchia, roupa. É. E aí o Renato continuou construindo. O Renato continuou construindo. Aí depois de um tempo ele, vamos voltar, não sei o que, o negócio tá bom, me incentivou. E aí eu fui, aí que eu comecei de novo, vai fazer uns 9 anos. Uns 9 anos. Isso. E hoje você tem obra com ele, tem obra sozinho, tem obra com outros hoje sócios? Quem quiser fazer obra comigo, eu tô fazendo obra. O negócio Bacana. é fazer obra, eu adoro fazer obra. Eu durmo pensando em obra e acordo pensando em obra. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, não é nem pelo dinheiro. Não vou falar, o dinheiro é bom, mas assim, quando você faz alguma coisa que você gosta e você vê uma pessoa que compra um imóvel seu feliz, não tem o que pague, né? Você se tornar referência no assunto, né? Igual, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, eu sou apenas curioso, né? Eu pesquiso muito e vou atrás. E aí, por trás dos bastidores, tem quem me assessora, né? Uhum. Que é o engenheiro, que é o arquiteto, que é os profissionais. Meu mestre de obra também tem muita bagagem em cima. Então a gente é uma troca. A internet hoje também é uma ferramenta muito boa para você poder tá se atualizando no mercado, né? Porque obra assim, é muita inovação, muita novidade. Todo dia tem uma novidade. Todo dia né? tem uma novidade. Então, se você quiser se manter no mercado, você tem que se buscar nisso daí. Você não pode ficar preso no comodismo, né? Uhum. Você tem que se atentar ao que tem de bom no mercado e o que vai ser duradouro, né? Porque hoje em dia tem muito material ruim, tem muita mão de obra ruim. Então, em obra, não adianta você falar assim, eu vou economizar na obra. Você pode economizar na parte de acabamento. Tem uma torneira um pouco mais barata, mas assim, a coisa que você vai utilizar no dia a dia da obra, na minha obra não tem essa economia. Legal. A economia que tem é assim, que a gente já tem os fornecedores nossos, que são os fornecedores que já são distribuidores. Uhum. Por exemplo, areia eu já compro direto do pessoal que só vende areia e pedra. Então, se for pegar um do depósito, que o depósito não está errado, porque o depósito vende de metro quadrado, claro. Vende e tal. Para a gente sair um pouco mais barato, porque a gente já pega de caminhão fechado, o tijolo a gente já compra direto da cerâmica, o cimento direto do distribuidor, o aço a gente já compra direto na Pauli, direto, que é distribuidora também, que distribui para a serralheria. Aí o nosso serralheiro vem e faz a mão de obra dele à parte para a gente, para poder economizar. E a gente vai buscando promoção. Eu fico antenado 24 horas nas promoções, fico cuidando, entro no site das grandes lojas, vejo a promoção de impermeabilizante, se tem, mesmo eu não estando precisando, eu já compro. Precisando de piso, eu sei que eu já vou precisar de tantos pisos. Toda semana, 2, 3 vezes eu vou andando nas lojas de piso, se eu já ver alguma promoção, eu já compro e já deixo reservado lá. Quando chegar na época de entrega, ele só me entrega o piso que eu já paguei um preço mais em conta. Nisso, sim, a gente consegue enxugar o valor da obra, tendo uma obra de qualidade, porque são produtos bons e com preço tipo de promoção, né? Isso tudo, assim, só na prática, né, Vânia? Que você Só pegou na até prática, esses atalhos, né? Porque no final, se você não fizer isso, a conta não fecha. Uhum. É muito custo Hoje adicional. Hoje é muito justo, né? É justo porque tem a questão de roubo na obra. Hoje em dia, tipo assim, rouba fio, rouba isso, rouba aquilo. A hora que você vai, tipo assim, somar todas essas partes de gás que não estava, provisionados, vai roubando o seu lucro. E o mercado, tipo assim, tá oscilando muito. Muita gente endividada para poder comprar. Então, quando você vai vender uma casa e você recebe uma proposta, você também tem que ter uma margenzinha nessas economias para poder estar vendendo a casa barata para você não perder para o seu concorrente. Então, porque às vezes a qualidade da outra casa que o seu concorrente fez não é a mesma que você fez. Mas o cliente que não entende, depois que a casa está toda pintada, bonitinha, ele acha que é o mesmo produto, mas não é o mesmo produto. Por baixo das paredes, da tinta, tem tudo um passo a passo que a gente gasta a mais fazendo na nossa, né? Se você filmar essas estruturas nossas, essa estrutura metálica aqui, da cobertura da sala, da cozinha e da varanda, você pode rodar Campo Grande que você não vai achar uma obra que não seja de alto padrão que vai ter uma estrutura dessa daí em cima. Legal. Pode ver o distanciamento das terças da 90 centímetros uma terça da outra, que a pessoa pode andar em cima com facilidade, sem problema nenhum. É uma estrutura que a pessoa pode colocar energia solar em cima da casa. Aquecedor de piscina, que ela não vai ter dor de cabeça, assim, entendeu? Entendi. Tampou os furinhos lá que eles fizeram da telha, lá não vai ter goteira, não vai ter problema nenhum.
ele pode, tipo, ficar sossegado com o tipo de imóvel, né? Legal. Você pode ver que a nossa areia que a gente reboca a casa é tudo na areia branca, que é uma areia, tipo assim, que é o dobro do preço da outra areia, né? O pessoal utiliza areia rosa, que é mais barata. A areia rosa a gente só usa para poder assentamento de tijolo e fazer o contrapiso, né? Tá. Então a gente tem esse equilíbrio, né? Para saber o que a pessoa, tipo, não vai ter dor de cabeça. Ah, por que você não usa areia rosa no reboco? Ela é mais barata. Por quê? A areia rosa, ela chupa mais umidade. Então Campo Grande tem esses problemas sazonal de chuva. Tem vezes que igual agora chove muito uma chuva atrás da outra, não dá tempo de secar a parede. Então, tipo assim, às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, a casa dela umedece a parede, acaba dando uma infiltração, um bolor. É justamente por causa disso. A areia branca já tem esse diferencial. Entendi. Até na areia tem que ter esse cuidado. Até na areia tem que ter esse cuidado. E, tipo Bacana. assim, a areia é mais cara. A parte de elétrica, a parte de tomada, a gente utiliza tudo Tramontina. A gente utiliza, pode ver todas as nossas paredes, ó, são tudo mangueira corrugada laranja, que são mangueiras que utiliza somente para laje, normalmente. Tem gente que nem na laje não usa as mangueiras corrugadas. Coloca aquela mangueira amarelinha que se você apertar assim, ela já amassa. Essa é mais Essa é rígida anti-chama, ela é rígida. Só que depois de rebocada, Bruno, ninguém Ninguém sabe vê, o né? que tem debaixo das paredes, né? Aham. Dava para usar outra? Vai ficar ruim? Não dá. Mas isso daqui é uma coisa que eu quero que a pessoa que compre vai pagar 30 anos, que normalmente é financiamento, eu quero que ela pague o financiamento dela feliz, tranquila. Que os problemas que for der que são problemas de felicidade, coisas que dê pra a gente resolver, tipo assim, sem falar assim, puta, eu pequei nisso, entendeu? Aham. Eu deixei de fazer isso, aconteceu isso, né? Na minha obra dificilmente vai acontecer um negócio desse, né? Não vou falar que é impossível porque somos seres humanos e eu acho que qualquer tipo de obra tem os seus problemas, né? E é legal você comentar assim, sobre todos esses detalhes, porque a gente até comenta muito no escritório que, pô, o Vanner constrói, já vende, não sei o quê, tem sorte, né? Mas todos esses cuidados, esse amor que você tem com a construção desde o início, ela reflete na obra pronta, né, Vanner? Reflete, o que acontece? Quando a gente começa a construir, tipo assim, aí já tem os corretores que já seguem, que nos seguem, eles já entendem. Quando o cliente pergunta um tipo de casa, ele já vê que o cliente é mais perfeccionista e eles já começam a oferecer o tipo de imóvel, começa a perguntar o que eu estou construindo. Tanto que eu até parei um pouco de falar o que a gente está construindo antes de estar pronta, porque às vezes o cliente compra a casa antes de estar pronta e fica muito ansioso. E eu também sou muito ansioso, então eu não consigo, por exemplo, falar assim para você, não, a minha casa aqui ela vai ficar pronta em 60 dias, e aí, de repente, está chegando perto dos 60 dias, chove, tem documentação, tem N coisas, e eu parecer que eu estou passando mentira para a pessoa, parecendo que eu estou ludibriando a pessoa. Então, mesmo, tipo assim, terminando a casa, demorando um pouco mais para vender, mas eu estou optando a fazer esse tipo de situação. A não ser que seja muito bem conversado, né? Tipo, a gente faz uma reunião, eu, o corretor, o comprador, e a gente chega num denominador comum que pode ser que ela fique, pode ser que não. Mas da minha parte, o maior interessado sou eu. Tanto que a maioria das vendas que eu já estou fazendo antes de a casa estar pronta, eu nem estou pegando sinal nenhum. Para não ter esse Não estou pegando sinal, né? isso. Nem contrato eu não estou fazendo. Tá fazendo no bigode para poder, tipo assim, depois se a pessoa falar assim, não vai me servir mais, tudo bem, porque de qualquer forma eu sei que ela vai vender para outra pessoa, né? E você tem uma ideia de quantas casas, Vanner? Sim, quantas obras, somando até as reformas, tudo aí, construído e vendido? Bruno, a última vez que eu contei, faz uns 2 anos, já tinha passado 150 casas. Nossa senhora, muita coisa. Não é muita porque eu não faço Minha Casa Minha Vida, né? Tipo assim, então um padrão diferente, o Minha Casa Minha Vida às vezes dá um volume maior porque você faz 5 casas num terreno, você faz 4 casas num terreno, né? Então as minhas agora que eu comecei a dividir um terreno no meio, porque o preço do terreno em Campo Grande está muito alto, e para poder, tipo assim, buscar o cliente que não está conseguindo, por causa da taxa de juros subiu muito, ter uma casa de alto padrão com preço baixo, mesmo sendo um preço mais em conta as nossas casas, só que quando a gente divide o terreno no meio, a gente ainda consegue chegar num denominador comum que cabe no bolso do brasileiro ainda. Né? Legal. E desses 2 anos para cá teve uma quantidade muito boa também, né? Começou bastante as reformas, né? Sim, agora também estou partindo para o ramo da reforma, porque a reforma em si mais rápido, né? A questão de mais rápido, e eu gosto de desafio, eu gosto de ser desafiado, né? E aí quando eu pego uma casa, tipo assim, é muito judiada e tem a maioria das casas que eu compro para reformar,
prefiro nem entrar dentro, eu só falo quanto que você quer e a pessoa fala, eu dou minha proposta, se ela aceita, eu só vou comprar, olhar a casa depois que a pessoa muda. Aí eu reservo um tempo, metade de um dia, faço um tereré, sento lá dentro, pego um papel e uma caneta e vou criando ideias, apago, até eu conseguir chegar nisso daí. E aí tem a questão de ser mais rápido, né? Só que a reforma é perigosa, né? Por que a reforma é perigosa? Porque se você não tiver no ramo da construção e for fazer reforma, tem paredes que você não pode cortar, tem parede que você não pode arrancar, tem estrutura de telhado condenada que às vezes você não sabe que está condenada, você não troca, você reforma toda a casa, depois você acaba perdendo, tem que refazer. Então a minha reforma, tipo, entre aspas, é como se eu fizesse uma casa nova, né? Porque é trocado tudo, né? Desde eu não utilizo nada, desde portão a tudo. Eu faço a minha casa reformada é uma casa que ela se torna nova, tanto que eu só consigo colocar preço nela depois que eu termino para mim poder fazer a base de cálculo, né? Porque tem muita... Vai surgindo ali. Isso, é muita coisa que vai aparecendo no meio dela, né? E aí você não consegue calcular. Não, bacana. E assim, a ideia hoje é perguntar um pouco mais sobre você mesmo, porque, cara, assim, você tem um coração absurdo, assim, e é um case de sucesso no mercado imobiliário aqui de Campo Grande, Vanner. Acho que todo mundo te reconhece hoje como esse case de sucesso, nesse padrão de imóvel, na velocidade de vendas que tem os seus imóveis, né, os seus produtos. E aí hoje a ideia é transparecer, né? E vocês viram aí com o decorrer do vídeo o porquê disso, né, Vanner? Com todo esse cuidado que você tem, essa rotina que tem de visitar a obra em todo momento, não deixar faltar coisa, esses detalhes de centímetros, aí centímetro para cá, centímetro para lá. Então é isso, sim, cara. Parabéns mesmo, tá? Pelos Obrigado. 16 anos da construção civil aí. Fiquei muito feliz quando você fez a proposta da gente começar aqui, principalmente por ser você, sabe? Eu tenho certeza que tá em boas mãos aí a obra. Isso aí, Bruno, eu que fico feliz, né, das pessoas confiarem em mim, né? E não vai se arrepender não, porque é a primeira de muitas, né? Eu acredito que Campo Grande está com um potencial muito bom de imóvel. E quem vai se manter no mercado são pessoas que fazem coisas bem feitas, né? Porque, graças a Deus, mais de 150 casas, né? Que nem eu falei, nunca tive um problema judicial, nada de mediação, nada. Tudo que precisou, tipo assim, que realmente foi problema nosso, foi sanado o mais rápido possível, né? Que eu acho que a pessoa que compra a casa, ela tem... a gente tem que ter um respeito muito grande por ela, né? Porque é um sonho dela, a gente não pode, tipo assim, quebrar esse sonho pela metade. Eu falo até na nossa parte da corretagem, assim, né? Mais importante do que vender, honorário e tal, é o impacto que tem na vida das pessoas, né, Vânia? Sim, é o impacto. Imagina o impacto na vida de 150 famílias, né? Sim, 150 famílias. O mais legal é quando você escuta que a pessoa esses tempos deu uma coincidência, né? Não vai alongar muito o vídeo, mas eu vou falar rapidinho. Eu vendi uma casa para uma pessoa... até foi aquela casa que você vendeu lá do lado na João Maiolino. Você vendeu pro... pro Renato, né? Você vendeu pro Kleber. Kleber, isso. Do lado, né? Eu vendi na época, 290 mil, aí foi 3 anos depois, a pessoa, ela vendeu a casa por 650 mil e comprou uma minha no Aerorancho por 650 mil. Ah, sua mesmo, aí ela vendeu a casa por 800 mil. A casa do Aerorancho, tipo, morou 1 ano na casa do Aerorancho e vendeu por 800 mil reais. Que legal. Tipo assim, aí ela foi embora para São Paulo e falou que quando ela voltasse, ela queria comprar de novo uma casa minha, que deu sorte para ela. E eu fiquei muito feliz com isso. Que bacana, não, isso é realmente muito, muito agradável. E, Vanner, assim, hoje, o que depois desses 16 anos aí, o que a construção, a obra significa, assim, para você, para a vida do Vanner? Bruno, pra mim, hoje a obra é tudo, né, cara? É um negócio que eu sei que eu vou fazer até eu morrer, eu quero mexer com obra, né? Porque enquanto muita gente foge da obra, fala, como que você consegue? É muita dor de cabeça, é isso, aquilo. E a gente tem problema, né? Problema com o vizinho que não entende, a gente tem problema com o colaborador, mas é uma coisa, assim, que eu tô aprendendo diariamente, degrau por degrau, você conseguir lidar com isso daí, porque você sabe que o problema não é você, o problema às vezes tá na pessoa. Então, você fazer a sua parte bem feito, você, tipo assim, ser justo, você cobrar o que você tá pagando para ser feito, não tem nada demais disso daí, né? Então, a execução da obra nossa é assim, eu não deixo um profissional meu ficar no prejuízo. Por exemplo, a gente combinou 1 metro quadrado.
de valor. De repente chegou no final, atrasou, teve chuva, teve isso, teve aquilo, não bateu a conta, não fechou. Eu não vou deixar ele trabalhar de graça para mim. Ele vai continuar trabalhando, mesmo que seja a diária de todo mundo, a gente vai pagando até fazer a finalização da obra. Porque eu sei que não foi má fé da pessoa. Você tá todo dia, igual eu convivo na obra, de 2 a 4 vezes por dia. Você tá vendo que as pessoas estão trabalhando, que estão se esforçando, que estão se dedicando, estão fazendo, dando o melhor de si. E eles vestiram a sua camisa de querer também, de deixar o seu produto bom, o seu produto, tipo, que a pessoa que vai morar feliz. Eles entenderam, tipo assim, os valores que eu sigo. Legal. Então a gente tem que valorizar a questão, tipo assim, da equipe, né? Todo mundo tem que trabalhar para poder ganhar, né? Tanta gente que vende, você como corretor, eu como construtor, os profissionais da obra que trabalham para a obra, né? E não é um serviço fácil, é um serviço pesado. E eu acho que o cara que se não tiver esse pensamento também, ele não perpetua tanto tempo, igual você tá no mercado. Não, não perpetua. Eu também de profissional ruim, que dá dor de cabeça também, eu nem faço questão. Tipo, eu prefiro trabalhar, eu sou daquele seguinte, assim, o menos é mais. Então, quando o time tá ganhando, não se mexe. Às vezes fala, mas o fulano ali tá fazendo o metro quadrado dele mais barato. Deus abençoe ele, que ele se dê bem no que ele tá fazendo, você entendeu? Porque a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ser bom para todos os lados, senão... E pra finalizar, obra ou loja de roupa? Cara, eu sou suspeito de falar, né? Mas eu por mim, eu já não queria ter loja há muito tempo, né? Não é nem pelo fato tipo, de não dar lucro, minha loja dá muito lucro. Minha loja é muito boa, tem 20 anos no mercado, uma clientela... Sim, acho que se um dia falar de fechar a loja, eles se endoidam, né? Mas a questão de qualidade de vida, né? Na obra, tipo, eu tenho mais qualidade de vida, né? Porque eu sou livre. Eu não tenho a obrigação de estar abrindo porta, fechando porta todo dia. Tipo, aqui na obra, se os colaboradores não aparecerem, igual teve véspera de Natal, não tá tudo bem. Não vier, tá tudo bem. Não vai ter um cliente que vai vir aqui e ser mal atendido. Não tem. Agora a loja não. Tipo, a gente depende de todo mundo. Então a gente tem que estar todo mundo em sintonias. E a gente somos pessoas. E aí isso daí deixa a gente muito... Eu que sou muito ansioso, assim, muito detalhista... Acabo ficando preocupado demais com isso daí. Entendi. Mas enquanto eu tiver saúde pra tocar nos dois, nós vai tocando os dois, vai tocando 3 coisas e vamos indo, né? Show de bola, Warner. Obrigado, Beleza? viu, Obrigado a vocês. Aí, valeu.